Shalom Adonai. Onde às vezes sem querer jogou a bola na janela e que correndo no meio da sala Atos a cena mais dos Apóstolos. a dar os primeiros chutes na bola. Quem te ensinou que o domingo é dia de Coca-Cola? Esse livro é chamado de Atos ou Ações, né? E nesse tempo agora tenebroso, de quem dizeis que sois vós? Dizeis que é nosso pai ou vosso pai? Não deis lugar ao diabo com atos e ações. Não julgue a nada, não julgue a ninguém por filho da perdição, pois Jesus, o próprio Jesus disse: não lançarei fora ninguém dos que vêm a mim. Filhos de Deus, sois heranças e cordeiros em Cristo para serem salvos. Se renunciardes tudo quanto o mundo te oferece, ou entre aspas, né? Satanás te oferece. Povo escolhido, nação santa, herança do Senhor. E nessa questão existe 3 pilares, né? Os 3 pilares fundamentais dos 5 ministérios, onde se deveria estar fazendo, onde se deveria estar ensinando essas bases, que é o primeiro é o ensino através do Espírito Santo, primeira base. A segunda é pregar corretamente e propagar a salvação através do reino, através do ensinamento de Jesus Cristo. E o terceiro é através do Espírito e poder, né? Que é o ministério que está na terra, é do Espírito Santo. E se pregar essa palavra em revelação, Espírito e poder, na manifestação, porque se o ser humano soubesse que dentro, se nós soubéssemos, porém eu sei e não consegui ativar isso ainda. Entendo, mas não consegui ainda andar dessa maneira, mas eu entendo que a igreja gloriosa dos últimos dias está sendo preparada. Talvez eu faça parte disso ainda, talvez não. Quem decide é o Espírito Santo. Se nós soubéssemos ou descobríssemos como usar essa centelha divina que há dentro de nós, fogo do Espírito Santo, nós teríamos mais poder na terra do que qualquer exército armado sobre a terra. Seria uma pessoa tal, andasse como Jesus. Nenhum exército na terra poderia enfrentar Jesus, se ele fosse decidir dessa forma. Nem hoste principado nenhum pode, com um homem de Deus, cheio do Espírito e poder, cheio do fogo do trono. Dessa forma, esse livro é chamado de Atos ou Ações, né? Mas a igreja está acostumada a reagir, né, com as coisas que acontecem. Nós reagimos ao ataque. Quando uma casa é roubada, nós colocamos trancas, fechamos as portas, mas ainda não aprendemos a fazer isso antes que venha o ladrão. A própria palavra diz, né, a esse respeito, que de certa forma tem uma pegada parecida assim. Então, nós temos que aprender a prevenção através das orações e súplicas. E Atos é a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos de Deus. Jesus Cristo, o Filho, que há pouco tempo eram covardes, né? Jesus Cristo, o Filho, escolheu 12 que há pouco tempo eram covardes, indoutos,
pessoas simples, né? Não vou dizer pessoas de caráter, né? Pessoas falhas também. E em pouco tempo de covardes, inseguros e ignorantes, eles foram transformados em homens que andavam segundo Jesus andava, né? Faziam coisas iguais dentro do poder contido na centelha divina que está dentro deles, o Espírito Santo. Em pouco tempo, Jesus os transformou em líderes maduros e corajosos, né? E Deus encheu esses homens do Espírito Santo durante essa transição e eles transformaram o mundo, né? Eu vou dar uma olhada aqui com vocês. Vou achar aqui. Eu tinha separado aqui, mas o papelzinho caiu enquanto eu mexia aqui, né? Mas é rápido. Atos, né? Capítulo 9, do 1 ao 9. Nesse capítulo aqui de Atos, né, 9, do 1 a seguir, Saulo de Tarso havia iniciado sua viagem, né, para se tornar o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Deus sabia que Saulo era perfeitamente apropriado para a tarefa. E Saulo ia na sua astúcia, na sua sabedoria, caminhando pela estrada e programado já pelo que ele ia fazer. Até então ele era o opressor, né? Até então ele era do pessoal que perseguia, algoz. Principalmente Paulo era hebreu e um fariseu. Ninguém poderia acusá-lo de indiferença ou de insegurança para estabelecer um padrão. Ele havia estudado com Gamaliel, não é? Então o que acontece? De maneira que nem o judeu poderia acusá-lo, não é? De ignorante das escrituras. Ele cresceu em Tarso, não é? E o que lhe dava a cidadania romana, lhe dava passagem livre pelos caminhos, todos os caminhos do mundo. Ele tinha dupla cidadania, então ele tinha passagem por todos os lugares. Era nisso que Jesus estava de olho nele, na integridade do que ele fazia. Ele tinha muita facilidade de comunicação, o que fazia dele uma pessoa perfeita para escrever perto de 2/3 dos escritos do Novo Testamento. Ele buscava a perfeição com ardor, uma paixão que ajudou a alcançar a Ásia Menor. Então, Paulo era o candidato perfeito, onde Deus o encontrou e através de Jesus fez o que fez na vida de Saulo, o transformando. Né? Então tem muita gente que anda na sua verdade por aí que Jesus está de olho para transformá-lo. Em vez de perseguidor, seguidor de outras situações do mundo, fazendo para Deus aquilo que muitos não fazem para Jesus, né? E ele buscava essa perfeição, uma paixão que o ajudou a alcançar a Ásia Menor, né? Que foi a intensidade com que ele andava. E Deus elege líderes específicos para cumprir uma missão. Ele não o faz por meio de voto popular. Deus elege e o treina no meio do povo. Então, às vezes a gente tem sofrido essas coisas aí por treinamento, para Deus. A gente não consegue entender qual o critério que Deus nos escolheu para tal função.
Mas quando Deus escolhe uma pessoa para tal função, ele não sabe para que, como ele, para quê ou porquê. Talvez saiba assim num vislumbre mínimo, ele saiba, assim como eu saiba o caminho que estou trilhando, para que eu estou sendo treinado. Mas as pessoas não sabem, é difícil para as pessoas aceitarem como eu me movo, porque eles não entendem o porquê. Assim como Deus escolheu Saulo e o treinou e o enviou a fazer algumas coisas, algumas pessoas, assim tal como eu, como você, que não está entendendo nada no percurso, né? Só direções de alguns profetas e algumas palavras é que a gente nos dá a segurança de ser o que nós somos e caminharmos sobre a palavra, embaixo do poder de Deus e sobre o que está escrito sobre a palavra. Então Deus elege líderes específicos para cumprir uma missão. Ele não o faz por meio de voto popular, como já havia falado. Porém, se ele o tivesse feito dessa maneira, né, ele teria problemas no futuro. Mas, no entanto, Deus viu as qualidades de Saulo e o chamou tanto para seguir Cristo como para guiar as pessoas em Cristo, e que estava prestes a colocar em ação toda essa questão que nós conhecemos através de quem lê, né, os escritos de Paulo e os atos apostólicos através da vida dele. Então aqui, ó, a conversão de Saulo, né, em Atos 9, do 1 ao 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou e ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Entende que ele entendeu? Uma pergunta aqui: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. Olha a importância de se ter testemunho nas coisas que Deus faz. É por isso que a gente não pode ter medo de testemunhar ou ter medo de fazer ou falar as coisas de Deus perto de pessoas, né? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou. Ninguém, então, não vendo ninguém, aliás, né? Contudo, não vendo ninguém. Então se levantou Saulo de toda terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A importância daquelas pessoas que estavam com ele ter visto tudo e ouvido Deus, Jesus falar nos céus, né, na existência, na essência, foi o que eles entenderam e levaram mesmo pela mão Saulo até Damasco. Essa foi a importância, onde Deus já tinha preparado uma pessoa para ir até ele, falar com ele lá a respeito do que ele tinha que fazer. E ele assim procedeu, como de fato Deus tinha preparado aqui. Então nós também, em nossa velocidade, em nosso entendimento, pregando em nome de Jesus certos tipos de coisas, certos tipos de crenças, né? E essa tá aí a questão, né? Muitos ministérios, muitos Jesus que permite
muitas coisas. Jesus comunista, como tem muita gente aí, socialista, Jesus que permite o aborto, Jesus que está fazendo todas as coisas, né? Casamentos ilícitos, Jesus que está fazendo um monte de coisa em nome do amor, né? Então esse Jesus está aí na Terra já trazendo uma visão, e as pessoas estão andando como Saulo, pregando a palavra e matando com palavra, às vezes, outras pessoas com a religião. Então nós temos que Jesus, ele tem às vezes chegar em certas pessoas e os cegar para que eles sejam levados às pessoas que têm a revelação, para eles conseguirem enxergar de novo a verdade mais uma vez e continuar com intensidade fazendo o certo pelo certo, não tentando fazer o certo pelo erro, pela sua própria vontade, andando no seu próprio caminho, no seu próprio conhecimento, na força do seu próprio braço. Então nós devemos estar compreendidos sobre essas questões, né? Porque o extremo da verdade é perigoso. Não vai dizer que o extremo da verdade não é perigoso, porque ele se torna religião. E o extremo da mentira também é perigoso, né? As pessoas que vivem na religião é extremista, e isso é um perigo. E a pessoa que vive também no extremo da mentira é um perigo, né? E o seu inimigo está às portas, né? E a verdadeira justiça é o qual se encontra a restauração do amor da igreja, ao qual a gente agora em 2022 espera que esse amor que cada vez cresce mais, amor e misericórdia, porque Jesus já falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Então amar mais intensamente com a verdade vai nos levar a lugares inimagináveis em Deus. Nós poderemos andar como os apóstolos do princípio da igreja andaram, em espírito e poder, e adorar em espírito e em verdade. Em espírito é a verdade que o Espírito Santo nos coloca, e em verdade são atos e ações apostólicos. A restauração do apostolado está continuando, continuamente, todos os dias. O que foi amputado lá no passado está sendo restaurado por Deus. Pelo homem, o homem já, como significa aqui o dedão nos 5 ministérios, né? Seria o apostolado. E quando foi amputado pela igreja 325 anos depois, não tem como segurar assim uma espada para manejar na guerra sem o dedão. Então religiosamente se amputaram o dedão e deixaram só 4 dedos funcionais, 4 ministérios praticamente. O apostolado está sendo restaurado agora. As pessoas em espírito e em poder vão empunhar mais uma vez a palavra para que se faça novamente a verdade pela verdade, o justo pelo justo e a justiça pela justiça, como Deus falou: Saulo, se você acha justo o que você faz perseguindo a mim, esqueça de me perseguir, porque eu sou aquele que você persegue, eu sou o Deus que você serve pelo erro. Quando ele entendeu isso, caiu por terra. Quando ele entendeu isso, todo aquele conhecimento dele de verdade que existia dentro dele, aquela verdade se transformou na verdade pela verdade, em Cristo Jesus. E a verdadeira justiça é amar o inimigo. Se não amarmos o nosso inimigo, o que seríamos diferente? Como seríamos? O que seríamos diferente dos outros? Não seríamos iguais. Então, se eu amar o meu inimigo, essa é a diferença que eu preciso para ser um servo transformado, ser um filho maduro, um huios, à medida e estatura de Cristo, para fazer aquilo que Cristo faz. Que dentro dessa justiça, que é a verdade, né? Dentro dessa justiça existem também 3 chaves, né, de comunhão: justiça, verdade e paz. Cada um de nós temos um senso de justiça e não podemos ver alguém injustiçado que já nos posicionamos. E nosso senso de justiça, né, às vezes falha.
Fome e sede são as nossas necessidades diárias, comer, beber, vestir. E a justiça é a verdadeira, em amor a Cristo, né? É fazer o que Deus te pede. Exatamente. Só fazer o que Deus te pede, em amor, é a justiça verdadeira. O mundo não é o lugar que reina a justiça. O mundo não é um lugar que reina a justiça. O mundo é um lugar injusto. Por isso que muitas pessoas, muita gente não se encaixa no mundo, né? E a verdade, né? Em cada visão, na minha visão, é uma verdade. Assim como Saulo tinha uma visão da verdade e fazia isso pela verdade, mesmo que ela fosse injusta. E em cada visão existe uma verdade. E o meu ângulo da minha visão, existe uma verdade até que eu seja confrontado pela verdade da palavra, do Evangelho de Cristo. Então, onde buscar o centro da verdade? Né? Se você dá uma olhadinha talvez em 1 Timóteo 2, do 1 ao 7, você vai entender um pouquinho que é o centro da verdade. Por exemplo, também na questão de justiça, Mateus 5, 6. Dá para você ter uma noção de justiça em Deus. Daí se fala das bases da justiça, da verdade, nós temos também uma base chamada paz, né? A paz que excede todo o entendimento, a paz que Jesus oferece, a paz que o Evangelho oferece, não a paz que o mundo oferece dentro desse caminho, né? Então, onde se vai esta paz que tanto desejamos, somente Jesus Cristo o pode nos dar. Porém, o mundo oferece muito mais tribulação e falsa paz que nos atinge, né? A falsa paz é: se você tem dinheiro, você tem felicidade, porque você paga água, paga luz, paga tudo que você precisa pagar, né? Então, essa é a falsa paz, a felicidade que o dinheiro pode comprar. Mas acabou o dinheiro, a falsa paz que o mundo oferece já começa a sair né? Acabou o dinheiro, a felicidade sai pela janela. Então essa é a falsa paz, a segurança que o mundo estabelece. Mas a paz que o Evangelho nos oferece é que você está em paz. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A injustiça, a falta, a nudez, né? Então tem tudo isso que a gente pode estar entendendo. E nesse caso, você olha você olha para o mal, né? E não sabe o que tem por trás do mal. É a mesma coisa que você olhar para o mar, a água tranquila, parece paz, mas você não sabe o que tem ali embaixo das águas profundas, né? Mais ou menos você tem uma noção do que tem, mas aí você tem uma segurança da água tranquila, mas não está em paz, porque você não sabe o que está ali oculto ali embaixo das águas. Então, como fazer para ter uma paz e tranquilidade nesse momento, nessa situação? É confiar em Deus, que vai te proteger somente. E é a mesma coisa, o mar de tranquilidade que o mundo oferece na Bíblia, as pessoas são colocadas como um mar de vidro lá em Apocalipse, são pessoas sobre o mundo. E no meio dessas águas, no meio dessas pessoas, você vai ter paz só. Como? Confiando em Deus, fazendo as coisas certas que Ele te pede. E aonde buscar a paz? Onde? Como buscar essa paz? Poderíamos ter uma noção disso lá em Jó 8, 31 ao 47. Um princípio de um ensino, né? João 8, 31, 47. Então fica aí essa mensagem para você, né? Onde nós estamos caminhando juntos, né? Para esta questão de encontrar a paz e a restauração do amor da igreja. E nós vamos entender esse percurso no caminho. Nós vamos entender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício. E nós precisamos entender. E desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdem as promessas.
Para que as promessas se cumprem, você tem que andar em fé, em espírito e poder, e confiar. Mesmo você estando inserido nesse mar de vidro, no meio das pessoas, das multidões, você ter a plena confiança de que está em Deus, de que Deus é a sua empresa de segurança maior que existe em todo o universo. Esteja em Deus, imerso em Jesus através do Espírito Santo, e você estará completamente protegido. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o motor do seu carro seja o Espírito Santo. E que o motorista desse carro, desse ministério, o motorista desse carro, desse ministério, esteja cheio do Espírito Santo. E que ao invés de usar a igreja para empurrar o seu carro, empurrar o seu ministério onde que ele quer, que toda a igreja esteja dentro desse carro, e o motor, que é o Espírito Santo, conduza tanto o motorista desse carro, desse ministério, quanto o povo ao lugar onde Deus quer que esse carro vá. Não use o povo para empurrar o seu ministério. Coloque o povo dentro do seu carro, e que o motor desse carro seja o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.